Oi pessoal, hoje eu vou gravar aqui com esse barulhinho, talvez que vocês estejam ouvindo, é chuva. Tô aqui na varanda, então, com esse clima que eu vou falar sobre peptídeos bioativos. Inclusive eu tô usando um elástico, né, aqui, então, se repararem, não reparem tanto para isso. Bom, o que acontece? O termo peptídeos bioativos é um termo que eu já mencionei no canal, então achei interessante fazer um vídeo sobre, né, para contar mais a respeito disso, né, do que se tratam, o que são. O que é isso, peptídeo bioativo, né? Ou peptídeos bioativos? Basicamente, né, quem aí é da área sabe que peptídeos a gente se refere a uma parte de uma estrutura proteica. Ah, antes deixa o seu like, deixa o seu joinha. E quem não me conhece, eu sou nutricionista, se inscreve no canal. Bom, então, peptídeo, a gente está falando de proteína. Na verdade, né, peptídeo, como eu falei, né, é parte de uma estrutura de uma proteína inteira, né? De uma proteína intacta. E aí quando a gente ouve, eu vou ter que citar, né, um exemplo, peptídeos bioativos de colágeno, porque acredito que eu já falei especificamente desse, né, aqui no canal, se referindo aos peptídeos bioativos do colágeno. Então, nesse caso, a gente tem o colágeno, que é uma proteína, ok? A gente tem o colágeno no nosso corpo, né? Mas a gente também tem o colágeno em alimentos ou um suplemento de colágeno, né? E quando a gente tem, por exemplo, um suplemento de peptídeos bioativos de colágeno, nada mais é do que você pegar parte daquela proteína do colágeno, né? Do colágeno. Só que tem um detalhe. Teoricamente, esses peptídeos bioativos de uma proteína maior, né? De uma proteína intacta, no caso, melhor dizendo. Teoricamente, a gente vai conseguir esses peptídeos bioativos como? De duas formas. Ou a gente compra um suplemento, como eu acabei de mencionar um exemplo, peptídeos bioativos de colágeno. Então você já consome aquele peptídeo bioativo pronto. Ou você consome a proteína no alimento, né, aquela proteína intacta, e aquele processo todo de digestão vai fazer com que você tenha acesso a esses peptídeos bioativos daquela proteína. Então, teoricamente, é isso. A gente vai obter naturalmente comendo aquela proteína. Mas é aquilo, né? Por exemplo, então, Henrique, então quer dizer que no caso dos peptídeos bioativos do colágeno, então a gente nem precisa de suplemento, basta consumir o colágeno, a proteína intacta, que a gente vai obter. Teoricamente, sim. Mas aí tem que ver também a questão da concentração, né, disso, e enfim, avaliar os estudos também, né, comparando a ingestão de uma quantidade em gramas do colágeno, a proteína intacta, comparando com a quantidade em gramas dos peptídeos bioativos de colágeno, ou seja, a proteína já pronta, né, digamos assim, né, na verdade os peptídeos já prontos ali, né, na sua forma digerida, digamos assim, catalisada, né. Aí teria que comparar para ver, né, se realmente faria um efeito adicional, esses peptídeos bioativos já serem consumidos nessa forma, né? Mas é isso. Ao mesmo tempo, eu ia falar alguma coisa. Ah, sim, mas assim, o que são peptídeos bioativos também na prática, assim, né? Por que esse termo é usado? É porque, na verdade, é chamado de peptídeo bioativo aquele peptídeo, né? Aquela sequência de aminoácidos que já foi visto por estudos, obviamente, né? Que confere um ou mais benefícios, funções biológicos para o organismo humano, né? Então, assim, para o organismo, né? No caso, a gente está falando de seres humanos, então, para o organismo humano. Então, no caso dos peptídeos bioativos de colágeno, um grande exemplo, tá, gente, que é muito imediatista, né? É lembrar do efeito dele para a parte estética, para a saúde da pele, ou para a estética, né, da pele, no caso, celulite. Então, se tem esse efeito já comprovado, é um efeito biológico. Daí o nome, peptídeos bioativos de colágeno, tá? E basicamente era isso que eu tinha para falar. Por exemplo, tá? Não significa que exista só os peptídeos bioativos do colágeno. Se eu não me engano, eu mencionei em um vídeo da espirulina, o artigo era um artigo científico, né, sobre a espirulina que eu mostrei no vídeo. E se eu não me engano, foi nesse vídeo da espirulina que o artigo falava dos peptídeos bioativos da espirulina. Se eu não me engano, tá, gente? Ou foi a espirulina, ou foi a clorela, eu acho que foi a espirulina. E aí e tinha esse termo mencionado pelo artigo, tá? Os peptídeos bioativos. Então, não era do colágeno, e sim de uma outra, né? De um outro alimento, no caso, né? De um outro elemento. Acredito que era a espirulina. Então, só para vocês entenderem, né, que não é o colágeno, é porque os peptídeos bioativos do colágeno, para mim, é o grande exemplo de quando esse termo é mencionado, né? Ou a gente vê na literatura, ou a gente ouve falar, né, de peptídeos bioativos se referindo aos peptídeos bioativos do colágeno, porque realmente é muito conhecido, mas não só existem os peptídeos bioativos do colágeno que podem ser um exemplo de peptídeos bioativos
de termos de efeito benéfico para o ser humano, entende? Acho que ficou claro. Se você gostou das informações, você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar esse vídeo. No mais, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.